Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O número de mortos em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul subiu para 83, segundo o último balanço divulgado pela Defesa Civil do Estado na manhã de hoje. Ao menos 111 pessoas estão desaparecidas e 276 ficaram feridas e mais de 121 mil pessoas estão desalojadas. Depois de dias seguidos de chuva, o Rio Grande do Sul tem uma trégua nesta segunda-feira. O sol apareceu em quase todo o estado, mas perspectivas para a região metropolitana de Porto Alegre não são boas. Previsões realizadas por professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul indicam que o nível do Lago Guaíba deve ficar acima da cota de inundação por pelo menos 10 dias. Na manhã de hoje, o nível oscilou entre 5,25 metros e 5,31 metros. Na zona norte de Porto Alegre, vários voluntários estão recebendo pessoas resgatadas. São moradores de regiões que ficaram completamente inundadas. A situação na capital gaúcha ainda é muito complicada. O aeroporto segue fechado e a rodoviária também está sem previsão de abrir. São cerca de 178 mil residências e comércios que estão sem energia no estado. E o rompimento de uma das comportas do Rio Guaíba aconteceu na sexta-feira, quando o nível do lago estava em 4,5 metros. Como vimos agora há pouco, no momento ele ultrapassa os 5 metros de altura. Com isso, a água passou a invadir as ruas e avenidas de Porto Alegre. Entenda um pouco como funciona e o que falhou no sistema de contenção do Guaíba. O sistema foi projetado para suportar até 6 metros de altura, baseado no desastre de 1941. Construído na década de 70, a estrutura funciona como uma muralha que protege a cidade ao longo de 60 quilômetros. Porém, o rompimento de uma das comportas e alagamentos no centro mostram que o sistema pode não estar funcionando como deveria, já que nas enchentes registradas em 2023, o sistema já apresentava falhas por falta de manutenção. São 14 aberturas para acesso entre as áreas protegidas e as margens do Guaíba. Nessas passagens, há comportas que são fechadas em caso de enchentes. A cidade conta com um sistema de drenagem. Ao todo, são 18 estações de bombeamento que retiram o acúmulo de água de áreas mais baixas. Mas os pontos críticos do sistema estão justamente nas comportas e casas de bombas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, disse que mesmo com a diminuição das chuvas no estado, a situação ainda é de calamidade. Quanto à ordem de evacuação de pelo menos 6 bairros, incluindo o centro de Porto Alegre, o governador apontou que o sistema de comportas e diques do Muro da Mauá, que evitam uma inundação completa, pode se romper pela pressão no sistema e poderia causar uma onda de destruição da cidade. O governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 345 dos 496 municípios gaúchos. Cidades inteiras estão submersas e milhares de pessoas isoladas na maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Durante o encontro com o presidente Lula, o governador gaúcho Eduardo Leite afirmou que o estado se transformou em um cenário de guerra. A reconstrução das rodovias destruídas pelas enchentes no estado terá apoio do governo federal, inclusive das estradas administradas pelo estado. Lula disse que as verbas estão garantidas e prometeu reduzir a burocracia para as obras. Eu sei que o estado do Rio Grande do Sul tem uma situação financeira difícil. Eu sei que tem muitas estradas estaduais que estão com problema. Eu quero lhe dizer que não fique preocupado que o governo federal, através do Ministério do Transporte, vai ajudar a você a recuperar as estradas estaduais. O governador gaúcho Eduardo Leite qualificou dessa forma a situação do estado. É um cenário de guerra no estado. E como cenário de guerra vai ter que ter o tratamento também do pós-guerra.
Mais de 3.000 militares, bombeiros e brigadistas trabalham para resgatar pessoas isoladas, em muitos casos sem suprimentos básicos, como água ou eletricidade. Também trabalham na busca por desaparecidos. As pessoas que estão no telhado, né, que estavam nos telhados, já retirou todas. Agora a gente está retirando as pessoas do segundo piso e terceiro piso. Voluntários também se somam aos esforços das autoridades. A gente está levando mantimento, levando colete, levando água, levando suporte lá de combustível. Segundo o boletim da Defesa Civil, divulgado às 18 horas deste domingo, há 78 mortes confirmadas no estado por causa das chuvas. Outros 4 óbitos estão em investigação para saber se tem relação com os eventos meteorológicos. O total de pessoas em abrigos era de 18.487 e 115.000 estavam desalojadas. Nos destaques internacionais, a reunião do Cairo para fechar uma trégua entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza terminou neste domingo sem progressos concretos. Os dois lados se mantêm inflexíveis após quase 7 meses de guerra. Um alto funcionário do Hamas disse que a delegação do grupo islamista partiu para o Catar depois que as divergências se intensificaram sobre os termos de um acordo que, além de uma trégua, inclui a libertação de reféns. Mas um grupo retornará na terça à capital egípcia para concluir as negociações indiretas com Israel, informou o veículo de comunicação egípcio Al Qahera News. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu também anunciou neste domingo que seu governo decidiu por unanimidade fechar o canal Al Jazeera, que deixou de transmitir algumas horas depois. A Al Jazeera tem sido alvo de críticas há meses por parte do governo de Netanyahu, embora a disputa entre os dois tenha começado muito antes da guerra de Israel contra o Hamas em Gaza. A rede afirmou que recorrerá a todas as vias legais disponíveis através de instituições jurídicas internacionais nos seus esforços para proteger tanto os seus direitos como os dos jornalistas, assim como o direito do público à informação. O presidente da China se reuniu em Paris com o líder francês Emmanuel Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Esta é a primeira viagem oficial do chinês à Europa desde a pandemia. Com o encontro, que também teve a participação da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente chinês inicia a primeira viagem oficial ao continente europeu desde a pandemia. O mundo entrou em um novo período de turbulência e mudanças. Como duas forças importantes no mundo, China e União Europeia continuam parceiras, aderindo ao diálogo e à cooperação, aprofundando a comunicação estratégica e a confiança mútua, com a construção de um consenso estratégico e condução de coordenação estratégica, para promover uma estável e saudável manutenção das relações China-Europa e fazer constantes contribuições à paz mundial e desenvolvimento. A viagem de Xi também vai incluir visitas à Sérvia e à Hungria. Em uma entrevista, Macron admitiu que os europeus não têm um consenso sobre a estratégia a ser adotada com a China, porque alguns setores consideram o país asiático essencialmente como um mercado para a venda de produtos. Pequim considera que muitas medidas europeias são protecionistas e abriu investigações sobre subsídios estatais, em particular os que envolvem o conhaque francês. E essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco, à 13h, com Daniela Parisi. Muito obrigada pela companhia e até mais.